Bom dia, bom dia, bom dia, povo de Deus, como vocês estão? Estamos aqui para mais um dia compartilhar da palavra do Senhor. E é mais um dia para convidar o Espírito Santo a fazer parte desse dia. Então, neste momento, diga bom dia, Espírito Santo. Seja bem-vindo para mais esse dia. És bem-vindo na minha vida, na minha casa, na minha família e aonde quer que eu for. Me conduza, me guie, me direcione conforme a vontade de Deus para minha vida. Bom dia, Espírito Santo. Mais uma semana finalizada para a glória de Deus. Sextou, meu povo. Mais uma semana que nós vencemos com Cristo. E a mensagem que Deus ministrou meu coração nesta manhã fala sobre ingratidão. Lá em Salmos, capítulo 78, a partir do verso 9, vai trazer alguns episódios acerca do povo de Israel. E por que falar de ingratidão? Ontem, quando eu fui dormir, eu tava orando e eu falei: Senhor, perdoa por muitas vezes não sermos gratos, né, por aquilo que o Senhor faz por nós. O Senhor derrama tantas maravilhas, tantas bênçãos, tantas coisas boas. O Senhor nos dá tantas oportunidades a cada dia e nós não sabemos aproveitar, e nós não damos valor, e nós reclamamos, e nós queremos mais, achamos que tudo que o Senhor já fez por nós não é o suficiente, somos ingratos. Então, Senhor, nos perdoa, que nós possamos ser mais gratos. E essa foi a oração que eu fiz ao Senhor, e hoje eu ainda acordei com esse sentimento de que precisamos ser mais gratos, não só quando recebemos o que pedimos, não só quando vamos lá, oramos a Deus e clamamos e Deus ouve e responde a nossa oração, não, mas nós precisamos ser gratos a todo tempo, a todo momento, independente da circunstância, independente do tempo que você está vivendo. Tá no deserto? Seja grato. Tá na vitória? Seja grato. Tá passando pela luta, tá passando pela prova? Seja grato. Mas chegou o dia da bênção, o dia da bonança, seja grato. Gratidão não é sobre ser grato só em momentos bons, mas é sobre ser grato em toda e qualquer circunstância. Independente do que você esteja passando, seja grato. Ah, Milena, mas eu só tenho arroz com farinha para comer em casa. Seja grato. Tem gente que não tem nada. Tem gente que não tem nem água para beber e você reclamando porque não tem a Coca-Cola que você tanto gosta em casa. Ah, Milena, mas eu só tenho essas roupas, eu não tenho roupa de marca para vestir. Seja grato a Deus, porque tem gente que não tem nem nada. Tem gente que se veste com saco de lixo. Tem pessoas que se vestem com saco de batata, com sacolas plásticas. Então seja grato a Deus pelo que você tem. Pare de reclamar. Essa é uma frase que marcou a minha vida. Pare de reclamar por aquilo que você não tem e agradeça por aquilo que você já tem. A gente tem a mania de reclamar porque não temos determinada coisa, ao invés de agradecermos por aquilo que já temos. Então seja grato. Eu gostaria de trazer alguns textos que se encontram lá em Salmos, capítulo 78, dos versos 9 ao 19, diz assim: Os homens de Efraim, flecheiros armados, viraram as costas no dia da batalha. Não guardaram a aliança de Deus e se recusaram a viver de acordo com a sua lei. Esqueceram o que ele tinha feito, as maravilhas que lhes havia mostrado. Ele fez milagre diante dos seus antepassados na terra do Egito, na região de Zoan. Dividiu um mar para que pudessem passar. Fez a água erguer-se como um muro. Ele os guiou com a nuvem de dia e com a luz de fogo de noite. Fendeu as rochas no deserto e deu-lhes tanta água como a que flui nas profundezas. Da pedra fez sair regatos e fluir água como um rio. Mas contra ele continuaram a pecar, revoltando-se no deserto contra o Altíssimo. Deliberadamente puseram Deus à prova, exigindo que desejavam comer. Duvidaram de Deus, dizendo: Poderá Deus preparar uma mesa no deserto? Versos 22 ao 27. Pois eles não creram em Deus, nem confiaram no seu poder salvador. Contudo, ele deu ordens às nuvens e abriu as portas dos céus. Fez chover maná para que o povo comesse, deu-lhe pão dos céus. Os homens comerão o pão dos anjos, enviou-lhes comida à vontade.
Enviou dos céus o vento oriental e pelo seu poder fez avançar o vento sul. Fez chover carne sobre eles como pó, bandos de aves como a areia da praia. Verso 32. A despeito disso tudo, continuaram pecando. Não creram nos seus prodígios. Verso 34. Sempre que Deus os castigava com a morte, eles o buscavam. Com fervor se voltavam de novo para ele. Verso 36 ao 38. Com a boca o adulavam, com a língua o enganavam. O coração deles não era sincero, não foram fiéis à sua aliança. Contudo, ele foi misericordioso, perdoou-lhes as maldades e não os destruiu. Vez após vez, conteve a sua ira, sem despertá-la totalmente. Não sei se vocês conseguem entender a dimensão da misericórdia de Deus para conosco. Aqui conta que os guerreiros ali, eles foram para a guerra e viraram as costas para Deus e não honraram a aliança que tinham com o Senhor. E nisso, apesar do Senhor ter feito os milagres, ter mostrado, maravilhas para eles, como por exemplo, o Senhor abriu o mar para que esse povo passasse, o povo de Israel. O Senhor fez com que brotasse água da rocha, ou seja, o Senhor fez o impossível acontecer onde não era possível. Da onde que uma água vai sair de dentro de uma rocha? O Senhor foi lá e fez. E ainda assim essas pessoas começaram a pecar. E ao invés de agradecer por aquilo que o Senhor já tinha feito na vida deles, eles reclamaram falando: ai, Senhor, será que o Senhor não pode preparar uma mesa no deserto, nos dá pão, nos dá carne? E o Senhor, apesar dessas atitudes desse povo contra Deus, apesar dos pecados, apesar daquilo que eles tinham feito, o Senhor foi lá e novamente abençoou aquele povo e fez pão descer do céu e carne jorrar do céu como pó. E o que esse povo fez? Esse povo agradeceu? Não, esse povo novamente continuou a pegar, continuou a, negligenciar a aliança que eles tinham com Deus. E eles continuaram pecando, e quando o Senhor veio contra eles e começou a castigá-los com a morte, eles se voltaram para o Senhor e foram adorar, e foram adular, na verdade, nem adorar, adular, e se voltaram para Ele, com a boca eles adulavam ao Senhor, com a língua eles o enganavam, o coração deles não estava sincero diante da presença do Senhor. Em meio a tudo que Deus tinha feito na vida deles, eles continuaram pecando, continuaram levando a vida que levavam, não honraram a aliança que tinham com o Senhor. E o que o Senhor fez a respeito disso tudo? O Senhor perdoou. O Senhor teve misericórdia. Olha o que Deus faz por nós todos os dias. Nós somos ingratos, nós somos infiéis, nós somos falhos, nós erramos, nós pecamos. E ainda assim o Senhor nos perdoa e derrama a misericórdia dele sobre as nossas vidas. Então eu trouxe esse relato porque, olhando assim, é um absurdo. Porque o Senhor abriu o mar, fez o povo passar e fugir da mão dos egípcios. O Senhor fez água brotar para aquele povo não morresse de sede. O Senhor colocou ali de dia uma sombra para guiar aquele povo no deserto, e de noite uma luz de fogo para que eles não caminhassem no escuro, para que eles pudessem continuar essa jornada que lhes foi proposta. E eles continuaram pecando, eles continuaram negligenciando a aliança com o Senhor, e ainda assim o Senhor os abençoou, o Senhor os guardou, o Senhor derramou maná do céu para aquele povo, e aquele povo continuou cada vez mais pecando. E quando o Senhor se voltou contra eles, castigando-os com morte, eles foram adular o Senhor, eles foram lá com interesse, com medo da morte, com medo do castigo, e chegaram diante do Senhor com o coração não sincero, e ainda assim o Senhor perdoou este povo e teve misericórdia. E esse texto é para você entender que ainda que você permaneça infiel, o Senhor é fiel com você. Ainda que você continue errando, que nós continuemos errando, pecando, blasfemando contra Deus, negligenciando a nossa aliança com Ele, Ele permanece fiel. E Ele é misericordioso para nos perdoar por conta disso. Mas a mensagem que eu quero trazer nesta manhã é: seja grato. Seja grato pelo que você tem e não pelo que você... E não reclame por aquilo que você não tem.
Seja grato hoje, porque você consegue respirar sem a ajuda de um aparelho. Seja grato hoje, porque você não precisa ficar catando comida do lixo. Você tem alimento na sua casa. Você tem alimento na sua mesa. Ainda que não seja o que você queria, mas você tem. Seja grato porque você tem uma roupa para vestir, porque você tem um casaco para se agasalhar nos dias frios. E você não precisa estar ali se cobrindo com papelão para pelo menos estar um pouco mais quente. Seja grato porque você tem um calçado para calçar e não precisa estar ali calçando sacolas, calçando plásticos, calçando borracha. Seja grato a Deus por aquilo que você tem. Pare de reclamar por aquilo que você não tem. Pare de reclamar porque não é aquilo que você queria. Dê valor àquilo que você tem. Pessoas, vamos dizer assim, matariam para ter a vida que você tem. Pessoas fariam de tudo para viver da forma que você vive, para comer aquilo que você come. Pessoas matariam por um pedacinho de pão de ontem que você tem hoje. Pessoas fariam de tudo para ter a vida que você tem. Então dê valor e seja grato a Deus. Seja grato. Fala, Senhor, muito obrigado pelo dom da vida. Senhor, obrigado pelo ar que eu respiro. Senhor, obrigado porque o Senhor tem suprido a minha casa, a minha vida, a minha família. Obrigado porque o Senhor tem sido o meu pastor e de nada eu tenho falta. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado pelas portas que o Senhor tem aberto. Obrigado pelas oportunidades que o Senhor tem me dado. Então, seja grato por tudo que o Senhor tem feito. Não seja grato apenas nos dias bons, mas seja grato também nos dias maus. Seja grato lá no topo, mas também seja grato no vale. Seja grato na bonança, na bênção, na fartura, mas também seja grato no deserto. Seja grato em toda e qualquer circunstância. Essa foi a mensagem que Deus ministrou ao meu coração nesta manhã. Que Deus fale ao seu coração. Que Deus toque na sua vida, na sua casa, na sua família, para que possamos ter um espírito grato ao Senhor por tudo. Então, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Que você tenha um final de semana abençoado e que Deus te conduza em tudo o que você fizer. Um grande beijo e até a próxima semana.